Fala aí, galera, meu nome é Renan, retornando aí conforme prometido para terminar aí esse tutorial de como fazer o filtro entre datas e também o filtro total dentro de uma list view. Vamos à parte em que eu mostro a geração do relatório, ou seja, transferir os dados que eu tenho aqui dentro da list view depois de eu ter filtrado esses dados aí por algum critério de busca, ter gerado o relatório, que é transferir esses dados lá para a planilha, e depois de ter feito isso, visualizar essa impressão aqui para posteriormente poder imprimir diretamente. Você vai ver que nessa visualização de impressão aqui, eu já coloquei a formatação dos dados, ou seja, eu coloquei todos os dados aqui de forma que ele fique dentro com as bordas todas delimitadas aqui e uma linha numa cor diferente aqui, caso queira ser colocado um total, uma soma aí no final da apresentação desse relatório. Aqui no cabeçalho eu coloco relatório de filtro, que é o mesmo nome que eu tenho na guia da planilha. Então, quando você quiser nomear esse relatório aqui e colocar um título nele, é só você nomear a guia da planilha que você já vai estar alterando automaticamente o título do relatório. No rodapé ele vai mostrar a data e o número de páginas, do total de páginas que você tem nesse relatório. Aqui, essa configuração é fácil de fazer, você não vai precisar de programação nenhuma, você só vem aqui no configurar página, quando você for tá criando o layout, em cabeçalho rodapé, você só define aqui o cabeçalho, o dado que você quer, e aqui no rodapé, você vem personalizar rodapé, só acrescenta aqui a data e coloca página, espaço, coloca o D de páginas totais, ele já vai gerar para você essa formatação aqui do teu relatório. Depois, é claro, é só os dados que vão ser jogados aqui, delimitando a área de impressão para que fique acertado essa questão de páginas. Essa questão de páginas, caso você tenha muitas páginas no relatório, o que você deve fazer para que todas as páginas aconteçam e não fique condensado tudo num local só. Então, por exemplo, eu sei que o meu total de dados vai dar, o total que eu tenho de dados não filtrados nessa tabela passa aí de 100 páginas, por exemplo. Então você vai ajustar para que ele fique 1 de largura e o máximo que eu vou ter de comprimento de páginas desse relatório vai ser 1000 páginas, aí, por exemplo, 100 páginas. Então aqui no total de comprimento você coloca 100, que seria o máximo de páginas que pode ter o relatório sem filtro algum, então vai ser 100. Então você coloca aqui, você vai ver, aqui eu vou deixar 1, depois eu vou mostrar como ele vai ficar e como ele fica corrigido depois que você coloca um número maior aqui. Então, a princípio, esse relatório fica gerado, e se eu tiver, como eu falei ali, um número de páginas maior, no caso de um filtro desse relatório, eu vou fazer o seguinte aqui, vamos fechar um pouco isso daqui, vamos vir aqui nos dados, aqui eu estou na guia dados e essa guia é relatório. Então o nome que você der aqui, guia relatório de filtro lógica VBA, para depois vocês verem que ele vai alterar lá o nome. E aqui nos dados, vamos recortar e colar aqui para que o nosso relatório fique com mais de 2 páginas aí. Vamos colar aqui, vamos colar aqui, vamos colar mais uma vez, ok? Então, se eu for abrir meu relatório, ele vai carregar então agora 192 registros. Eu vou gerar um relatório sem filtro algum, para que ele fique com várias páginas. Então eu gerei o relatório, ele já jogou os dados lá para a guia relatório e aqui eu vou visualizar a impressão. Você vai ver que ele condensou tudo em uma página por uma. Então a configuração que eu mostrei antes, você vai fazer aqui, ó, vamos colocar aí 1000 páginas, ok. Então como ele já tem a área de impressão delimitada, ele vai pegar somente os dados que você tem e vai lançar aqui. Então eu tenho a data, página 1 de 4. Então, meu relatório aqui, página 1,
que ele fica mostrando certinho, ó, página 2, 2 de 2, 3 de 3 e 4 de 4. Então ele já aparece esse relatório, e como eu disse ali, ó, trocando o nome na guia da planilha, ele já altera aqui o título do relatório, caso você queira mostrar. Então aqui fica esse relatório já montadinho, prontinho para ser impresso, e o código aqui que você vai ter que alterar para editar essas configurações e adaptar ele ao seu projeto é o que eu mostro aqui na sequência. Vamos lá. Então, botão gerar relatório. O que esse botão gerar relatório faz aqui e como você deve configurar ele para que você não tenha problemas aí na transferência desses dados. Aqui eu fiz ele de duas formas. Essa transferência você vai testar aí no seu micro aí para ver qual jeito ele vai se adaptar melhor, ou se você quiser deixar dessa maneira genérica para evitar qualquer tipo de problema nessa transferência, você pode deixar como eu fiz aqui. Aqui eu fiz um modo com um laço dentro de outro laço. O que isso quer dizer? Eu tenho um laço que ele vai pegar o item dos registros que eu tenho dentro da list view. Aqui eu declarei regs como um inteiro, então ele vai estar percorrendo os registros dentro da minha list view. Então ele entra dentro do primeiro item e depois dentro do item ele vai percorrer os subitens dessa list view no item selecionado. Então ele entra dentro do item 1 e ele vai percorrer os subitens, que são as colunas, até a última coluna, descarregando esses dados. Então ele coloca na primeira célula o valor referente ao item que eu tenho, e na sequência ele vai colocando no linha mais 1, ou seja, ele vai colocando coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, os itens correspondentes ao item que eu descarreguei aqui. Então ele vai adicionando esses itens um laço dentro do outro. Fica um código condensado, mas ele pode gerar alguns problemas aí no caso de configurações, por exemplo, de datas, que algumas vezes eu creio que alguém já deva ter tido esse problema, que é o de ele inverter as datas na hora de você transferir esses dados. Ou seja, você tem uma configuração aí de dia, mês e ano, e ao jogar para a planilha ele inverte para mês, dia e ano. Então, para eliminar esse problema de inversão, você configura a saída de data dessa maneira como está aqui mesmo, mês, dia e ano, porque se ele está invertendo dia, mês e ano e a data está dessa forma, então se você colocar da forma inversa, quando você lançar isso daqui, o Excel vai automaticamente inverter para dia, mês e ano na tua planilha. É louco, mas é assim mesmo que funciona em alguns casos aí para corrigir esse problema. E é claro que nos demais dados aí, quando você quiser configurar a saída como R-cifrão, você tem a liberdade aí, tendo um laço só que percorre esses registros da list view, você consegue lançar individualmente cada um dos dados. O código fica maior, mas você tem essa flexibilidade aí de estar padronizando, personalizando a saída de cada um dos dados. Então, qualquer um dos dois que você queira utilizar, é só comentar um bloco. Aqui você deixa o comentário, e se quiser usar o outro código, é só tirar o comentário do bloco que você vai estar utilizando qualquer um dos dois aí sem problema nenhum, dependendo, é claro, de como essa saída de dados vai se comportar aí na sua planilha, no seu relatório. Então aqui fica essa parte explicada de como os dados são tirados de dentro da list view e jogados lá dentro da planilha, e depois desse código é apenas a configuração aqui de formatação de área de impressão, onde você vai ter que configurar aí conforme são as bordas, aonde está começando, até que linha que ele atinge. Aqui no meu caso o relatório vai ser formatado com as bordas aí, com os delimitadores no estilo já definido aqui, naquele pontilhado da célula A2 até a N. Por que célula 2 até N? Porque eu tenho o meu relatório delimitado da A2 aqui até a célula N aqui no final. Vamos chegar lá, porque está aqui até a célula N. Então você configura aí, se o seu relatório for até H, for até J, você tem que prestar atenção aí e configurar o
essa formatação da área de impressão aí dessa forma. Então você vai configurar aqui em cima e aqui também ó, você vai ter um range em que você vai ter que também delimitar o A até o N para colorir o interior da célula. E também a definição aqui da área de impressão, onde você vai utilizar os mesmos parâmetros que você configurou acima, da A1 até a célula, até a coluna respectiva, e vai fazer a impressão da área selecionada aqui na A até a coluna que você queira e volta aí a selecionar a primeira célula. Aqui o Active Application Script Update True, ele volta a mostrar as atualizações de tela, que ela é eliminada aqui no início do código, para que não fique essa transições todas aparecendo aí na tela enquanto você está quando o código está trabalhando para essas modificações. E depois que você apertou o botão de gerar relatório e todas essas modificações foram feitas, você vai querer visualizar a impressão. Para visualizar a impressão é bem simples aqui, está dentro do código. Você vai ocultar aqui o userform 1, porque senão o formulário, como ele trabalha de uma forma modal, ele vai ficar na frente do conteúdo da visualização da impressão. Então você esconde ele. Utiliza aí o application print preview.show para mostrar aí a visualização da impressão, e depois que você tiver impresso e fechar essa visualização da impressão, ele volta a mostrar aí o formulário da maneira que você tinha deixado quando você apertou aí para visualizar a impressão. Então eu creio que seja isso que eu tinha para falar nesse vídeo, e na sequência aí a gente vai mostrar aí as questões de como fazer para fazer a soma dos valores aqui que a gente tem nessa list view e jogar essa soma lá para o nosso relatório. Vamos configurar essa página aqui direito. Aqui, para não ter que configurar toda vez essa questão aqui, você tem que configurar direto por aqui. Ó. Vamos lá, para essa questão ficar clara aqui. Então você vem em ficheiro, imprimir, configurar página, e daí deixa essa configuração aqui salva depois que você fizer ela aí salva. Então essa configuração já vai estar pré-determinada. Então quando você gerar um relatório de visualização de impressão, você já vai ter aí o relatório configurado de maneira correta. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Então, como eu disse, no próximo vídeo vamos tentar aperfeiçoar um pouco esse modelinho aqui para que ele carregue os totais, alguma coisa de subtotais aí, se for possível, para que a gente consiga aperfeiçoar e deixar aí disponível para aplicação em outros projetos. Valeu, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!